A E a Gênese Gênese de de Allan Allan Kardec? Kardec? Também não. Mas então deixa eu fazer uma pergunta. Então deixa eu fazer uma pergunta. Silvio, gente? No livro A Gênese de Allan Kardec, Hum. assim, óbvio que eu não acredito nisso, vocês também não acredito que não. Mas ele dizia que existiam homens habitantes na Lua e em outros planetas. Como que fica isso hoje em dia? Então eu vou te responder com uma pergunta. O que é que tem isso de científico? Foi o que ele te respondeu. Não, não tem nada de científico, então disse para significa... Antônio que o livro não é científico. Não, eu só estou querendo mostrar, estou te falando, que ele falava besteira. Isso era besteira, porque isso é contra a ciência. Você também fala besteira, meu amigo, ainda mais... Não, mas tudo bem, mas eu não tento ensinar isso na religião, não, falando que eu recebi uma... não vou dizer revelação, de uma mensagem do Espírito. Uma mensagem do Espírito para ensinar alguma coisa. Ô, Júnior, eu não ensino isso para ninguém, não. Aqui que a doutrina do Espírito, ela não se arvora, dona da verdade, é cheia de falhas, cheia de erros. Não estou questionando isso. Eu sei, mas eu estou falando porque eu sou seguidor da doutrina. Agora, a procura, desde Allan Kardec até hoje, é tentar ver um processo de explicação de uma realidade espiritual. Aí você me pergunta, o que é que tem isso de científico? Como é que eu vou dizer que tem isso de científico, meu irmão? Isso é um processo de um estudo que envolve uma série de situações e tal. Agora, ciência. Se eu tivesse... Esse espírito obsessor, qual é o nome dele, ô Silvio? O espírito obsessor de quem? Que está aí em você aí falando esses negócios de ateu aí. Não tem nada. Manifesta agora! Em nome de Jesus, manifesta! Não, é outra coisa. A doutrina chama o chefe não aí, tem Silvio, essa história de manifestação à toa, não, meu irmão. Eu quero o chefe. A coisa mais... O buraco é mais embaixo. Chama o chefe! Chama o chefe! Não, mas aqui... Ô Silvio, mas isso não é só coisa no caso do Allan Kardec, não. O Joseph Smith dos Mormons e a Ellen Goldwhite dos Adventistas falavam a mesma coisa, falavam que na Lua tinha habitantes, geralmente brancos e altos, e diziam lindos por ser brancos, e falava até que o bom e velho Enoque estava... Exatamente. O que era? O bom e velho Enoque falava que... Oi? O que tinha? Eles falavam, a Ellen White e o Joseph Smith diziam que os habitantes da Lua e de Vênus e de Júpiter, olha que coisa, eram brancos, altos, e que a Ellen White dizia ainda que obedecia à lei. Não tinha negro, não. E que obedecia à lei. Essa coisa assim de acreditar em seres de outros planetas, nessas religiões assim desse despertar do século XIX, é muito comum. Ô, Júnior, só para lembrar, só um comentário. O Júlio Verne acreditava que tinha vida na Lua, né? Então ele fazia lá na viagem. Então, era igual você falou, a crença na época era muito comum mesmo. O catolicismo romano acreditava, até que São Jorge dizia que São Jorge morava na Lua e matou um dragão lá, cara. Sim, tava lá. Tá lá mas essas coisas nós sabemos. Deve estar do lado negro. Deixa eu perguntar. Se não tivesse esse, estava sendo ensinado até hoje. Até hoje. Não, eu só queria perguntar para o Silvio, qual a melhor evidência que você tem de que exista tal coisa, ou seja, um plano espiritual, espíritos, essa sua crença aí. Se você tivesse que listar aí os três principais razões que te mantêm nessa crença, quais seriam essas razões? Jovem, excelente pergunta. Veja bem, uma das respostas que eu vou te dar foi uma experiência que eu mesmo passei. Experiência. Ele não acabou de ser possuído aí pelo espírito obsessor do ateísmo aí? Foi. Que é mais prova do que essa. Mas fala aí, Silvio. Isso é raro. Lista 3. A experiência que uma pessoa passou para se manter religiosa. Veja bem, lista 3. Uma experiência que eu mesmo passei, dentro de um processo pós-cirurgia sob o efeito da anestesia. Mas você estava drogado. Você estava drogado, mano. Já caiu por terra. A galera até já conhece o argumento da experiência. Eu posso experiência pessoal. Raro. Não, mas vai, claro. Vai, pode falar. Mas não esquece das outras duas. Para fazer um rankingzinho assim. A principal, a segunda e a terceira, assim. Que é mais Vou botar aqui.
Essa experiência que eu passei foram experiências que não dá para narrar aqui, que é uma experiência longa, isso não tem nada a ver. Dentro de um processo que eu passei, onde eu tive alguma coisa lá que eu não sei, não posso explicar, onde eu tive uma cidade, onde eu tive experiência com um bispo católico e com algumas outras coisas que não vem ao caso eu estar citando aqui. Mas antes dessa experiência, eu já tinha passado por outras experiências pessoais que me levaram a inclinar o meu pensamento para a doutrina espírita, entendeu, meu amigo? São experiências pessoais que não convém eu estar falando aqui, é uma coisa absolutamente pessoal, certo? Eu não posso chegar aqui e dizer para você que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, mas eu sou um sujeito que já tem uma idade razoável. Não precisa se estender. Nesse caso, não precisa se estender. É só mesmo listar as três. Você poderia inclusive, ter falado assim, ó, a primeira é a experiência pessoal, a segunda é tal e a terceira é tal. Você podia até falar isso, mas beleza, você contar a sua experiência. Minhas experiências, meu. Não, é isso que eu tô falando para você. Não, é isso que eu tô falando para você não falar, que você não precisa falar, é só mesmo listar. Então, o que eu estou dizendo, você poderia simplesmente ter falado, olha, a primeira é a experiência pessoal, e nem ter falado mais nada. Ou seja, eu não estou demandando que você conte a experiência. Eu só estou perguntando que... Então a primeira seria a experiência pessoal. Você teria mais duas? Tem. Sim, cara, porque geralmente você se convence por... Tá bom? Tá. Um abraço a todos aí, tá? Abraço aí. Valeu. Porque geralmente as pessoas se convencem por algumas razões, né? Não apenas uma. Sim. Então, algumas experiências que eu passei durante a minha vida e que eu não achava determinadas explicações, até por mais que eu me preocupasse, me procurasse aí, e aí foi que me levaram a inclinar esse meu pensamento para a doutrina espírita. Óbvio, veja bem, que muitas coisas da doutrina espírita eu não vou dizer para vocês que eu acredito, porque também tem muitas coisas ali que não tem absolutamente nada a ver. Mas quando eu digo para você que foram experiências que até hoje eu não encontro nenhuma explicação, por mais que eu procure... Então, em tese, resumindo, foram essas experiências pessoais que me levaram a inclinar, a eu entrar na doutrina espírita e estudar um pouquinho. É isso. Mas digo, então seria só a experiência pessoal, porque o que eu estou perguntando é o seguinte, por exemplo, você diz assim, ó, eu estou convencido, por exemplo, um cristão, assim, eu estou convencido por experiência pessoal, por fatores históricos, e, sei lá, por convencimento filosófico. Então, são algumas razões. Você só tem a experiência pessoal. É só a experiência pessoal mesmo? Não, fundamento estudo. Estudos. Ou seja, você, digamos assim, você concluiu ali... Através disso, então foi por uma racionalização que você chegou à conclusão de que... E teria mais alguma? Ou seja, é mais experiência pessoal? Já completa praticamente tudo. Teve cientistas americanos que tiveram essa experiência aí, não acreditavam em Deus. As duas perguntas. Ateu. Teve cientistas ateus que não acreditavam, tiveram uma experiência de EQM, de quase morte, e depois passaram a acreditar. Vários. Então, tem médicos. Aqui no meu estado tem um doutor que tem um canal aí no YouTube. Já que eles são cientistas ateus, qual foi o experimento científico que eles usaram para provar o sobrenatural? Olha, aí é só vocês entrar tem ali no YouTube, gente, eles falam. Tem uma reportagem do The History Channel e no National Geographic mostrando clássico History Channel. Cara, reportagem entendeu? Cara, galera, tem reportagem mostrando isso da experiência dos caras. Aonde? E os caras eram ateus. Acho que era do The History Channel, não tenho certeza. Não tenho certeza. O passado. O History Channel, galera, é o canal que prova pra gente todas essas conspirações malucas. Sim, os aliens controlam nossa vida. São experiências, sim, que os caras contam, né, cara? Não tem como tu provar, né? Como é que tu vai provar uma coisa que tu não tem como filmar? Depois dessa daí eu vou procurar esse documentário no History Channel e vou transformar no canal aqui, tá? O que tu acha que os caras ganham tá falando uma coisa dessa? Os caras têm a reputação, mas são cientistas, o que eles ganham, cara? Clayton, você sabia? Eles estragar a reputação deles. Ganha muita coisa. Antigamente, o History Channel antigamente, quando ele fazia documentário só de história, ele tinha uma audiência X. Depois que ele começou a fazer Alienígena do Passado, Trato Feito, esses besterol aí
doente aí. Meu irmão, os caras triplicaram, quadruplicaram a audiência.